Senhor, a paz Senhor, aqui novamente Bervani Satuta no canal Evangelho em Chamas. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo e hoje nós vamos falar, vamos ter algumas observações gerais sobre a natureza do dom de línguas, do dom de variedade de línguas, ok? E nós vamos observar rapidamente o que 1 de Coríntios, capítulo 14, pode nos falar, pode nos ensinar sobre a natureza, né, do dom de línguas. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a participar da nossa série de estudos, série de aulas intitulado Cura Divina, História, Teologia e Prática, ok? Onde nós vamos examinar a cura divina na história da igreja, vamos examinar o que a Escritura ensina, né, sobre a cura divina e vamos dar diretrizes, modelos práticos para orar por cura. Então, seja bem-vindo, eu te convido e durante a semana nós vamos dar continuidade ao que já iniciamos no domingo. Vamos falar sobre paz da igreja e o ministério de cura, ok? Então, mas aqui neste vídeo nós vamos falar sobre a natureza do dom de línguas. Cerca do dom de línguas, há aqueles que creem que este dom espiritual continua e aqueles que creem que esse dom espiritual cessou, estava restrito ao período apostólico. Nós hoje não vamos debater se esse dom continua ou se esse dom cessou, mas nós vamos tentar responder essa pergunta: o que é o dom de línguas, conforme 1 de Coríntios, capítulo 14? Qual é a natureza dele? O falar em línguas é um dom para se comunicar com homens a fim de evangelizá-lo na língua deles. Por exemplo, o Espírito de Deus vem e me capacita a falar num idioma que eu nunca aprendi para poder evangelizar alguém. Ou falar em línguas é uma outra coisa, ok? Então, nós vamos pegar aqui 1 de Coríntios 14. E a primeira observação que eu partilho, que eu faço aqui, é que realmente o dom de línguas é um dom de comunicação, é um dom de fala, é um dom de comunicação. Segundo o que nós podemos ver em 1 de Coríntios 14, o que fala em línguas, ele está a se comunicar com alguém, ok? Mas o ponto aqui é que o falar em línguas, segundo o que Paulo mostra em 1 Coríntios 14, não é um dom de comunicação com os homens, ok? Mas é um dom de comunicação com Deus. E este é o motivo pela qual o falar em línguas não deve ser usado em reuniões públicas, ou seja, não deve ser usado com o objetivo de tentar transmitir uma mensagem para a igreja ou para as pessoas, ok? Porque o que dá a entender aqui em 1 Coríntios 14 é que numa reunião que era voltada para a instrução, pessoas, por exemplo, se levantavam e falavam em línguas de maneira audível, ok? E Paulo ele vai tentar discipular, manter nos limites, ok? Esse dom na reunião pública, ok? Então, Paulo ele mostra o seguinte, vamos ler aqui. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou de profetizar. Então, Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês sigam o amor, e o amor deve ser o contexto onde esses dons vão se manifestar, onde esses dons vão ser usados. E ele vai dizer, mas o dom que vocês devem procurar mais na reunião pública, ok? Naquele momento em que os cristãos estão reunidos,
é o dom de profetizar, em contraste com o dom de falar em línguas. Paulo está dizendo assim, na reunião entre o dom de línguas e o dom da profecia, vocês devem priorizar, vocês devem buscar, vocês devem exercitar mais o dom da profecia. Mas por que Paulo diz isso? Por que o dom da profecia e não o dom de línguas? A razão é porque o dom da profecia tem uma natureza diferente do dom de línguas, ok? Tem, vou dizer assim, finalidade ou função ou um elemento diferente do dom de línguas. Ambos os dons de profecia e de línguas são dons de comunicação, ok? Mas, se nós perguntarmos assim, profecia é dom de comunicação, comunicar-se com quem ou para quem? E Paulo responde, para a igreja. E o dom de línguas é dom de comunicação, mas comunicar-se para quem? Para Deus. Então, se o dom de línguas é um dom para se comunicar com Deus, então ele não deve ser usado na reunião pública, porque a reunião pública é um lugar, né, voltado à instrução, à edificação dos santos, né? O que acontece lá precisa ser feito numa língua compreensível. Então aqui, né, deve-se priorizar a profecia, porque a profecia é a transmissão de uma mensagem inspirada, ok? Tá passando aqui um avião. De uma mensagem inspirada que veio por meio de uma revelação para a igreja, numa língua que a igreja percebe. Então veja o que vai falar. Mas principalmente que profetizeis, porque ele dá razão. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Ok? Esse é o primeiro ponto. Falar em línguas não é um dom para se comunicar com homens, mas senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, nós estamos a ver aqui, primeiro, que a natureza do dom de línguas é um dom de comunicação com Deus. O que está a falar em línguas, segundo o que Paulo está mostrando aqui, ele está a falar com Deus. Agora perceba aqui algo, vamos aprofundar mais essa questão. O falar em línguas é um dom de comunicação com Deus. E a pessoa que está a falar em línguas, ela está a comunicar-se por meio da oração e por meio da adoração. Paulo, aqui em 1 Coríntios, aparenta mostrar que o dom de línguas não é um dom de evangelização, não é um dom de pregação, mas é um dom que é de oração e um dom de adoração, ok? Ele vai falar, a pessoa que fala em línguas não fala a homens, mas ele fala que a Deus. E mais embaixo, Paulo, ele mostra isso quando ele vai falar assim, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, isto é, em línguas, e com Deus, ok? E Paulo, ele mostra que o falar em línguas é um dom de oração e um dom de adoração e louvor no versículo 14, onde ele vai dizer, porque se eu orar em outra língua, ok? Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele vai dizer aqui mais embaixo, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, cantar com o espírito é cantar, né, neste dom de línguas. Ele vai dizer,
E se tu bendizeres apenas com o Espírito, você percebe? Então nós estamos a ver que o que fala em línguas, ele está a orar em outras línguas com Deus, ele está a cantar em outras línguas com Deus, ele está a bendizer em outras línguas com Deus, e aqui no versículo 14 ele vai dizer, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, ele está a dar graças a Deus, mas numa língua desconhecida pelas pessoas, ok? Então, esta é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que quando a pessoa fala em línguas, segundo o que Paulo mostra, né? Segundo a capacitação do Espírito, ele pode estar a orar, ele pode interceder por alguma coisa, ele pode ser dirigido pelo Espírito Santo a orar, ok? Mas só que ele não está a orar numa língua conhecida, mas em outras línguas. A pessoa que fala em línguas, ele pode expressar gratidão a Deus por meio do cântico, mas numa língua desconhecida. A pessoa que fala em línguas, ele pode estar a bendizer a Deus, ok? Ele pode estar a dar graças a Deus. Então, em 1 Coríntios 14, dom de línguas é comunicação com Deus. Agora, a segunda coisa que nós precisamos observar é que o falar em línguas é uma fala no campo espiritual, é uma fala no espírito, ok? Paulo vai dizer, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui em 1 Coríntios 14, Paulo ele sempre faz distinção entre orar no espírito e orar no entendimento ou com a mente. O que é orar no entendimento ou orar com a mente? Orar no entendimento é orar dirigido, né, pela minha mente, falando as palavras que a minha mente escolhe, falando, né, a língua que a minha mente escolhe e que a minha mente é capaz de entender. Ok? Por exemplo, se eu estiver aqui, ó, Deus, muito obrigado, teu nome é glorioso e tudo mais. E essa minha oração, primeiro, a minha mente é que selecionou as palavras que eu vou falar. E segundo, a minha mente conseguiu entender o que eu estou a falar, ok? Mas o falar em línguas, o dom de línguas, não é uma fala pela mente, mas uma fala que transcende a mente. É uma fala no espírito, ok? Isso significa que o falar em línguas, por natureza, é uma fala, primeiro, que não é a nossa mente que escolhe as palavras, não é a nossa mente que dirige, que seleciona as palavras, e segundo, ele é uma fala que a nossa mente não pode, né, naturalmente compreender. O que está a falar em línguas, ele está a falar numa língua que ele mesmo, que a sua própria mente não compreende, ok? Por isso é que Paulo aqui no versículo 13, ele vai dizer, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que quer dizer que a minha mente fica infrutífera? Que a minha mente não compreende. A minha mente não tem nada a ver com essa oração. Mas algo interessante aqui que Paulo está a dizer é que o fato dessa pessoa estar a falar numa língua que ele mesmo não compreende, não significa que é uma falsa experiência espiritual. Porque ele vai dizer assim, o meu espírito ora de fato, ou ora bem, ok? O espírito do homem, ele de fato está a orar. Isso está em conexão com o que ele falou aqui no versículo 4. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica.
Então ele está a edificar o seu espírito, ok? Está a edificar o seu espírito. Agora perceba, o falar em língua não é só um dom que a pessoa que está a orar não compreende, mas também as pessoas que estão ao seu redor não compreendem. Paulo vai falar no versículo 2, que fala em língua não fala homem, senão Deus, visto que ninguém o entende, ok? Então é uma língua totalmente, segundo o que Paulo está mostrando aqui, desconhecida, quer para o que fala e quer para quem ouve. Por isso é que muitos de nós acreditamos que este dom de línguas não é uma fala no idioma humano, ok? Por quê? Porque Corintos era uma cidade cosmopolita. Corintos era uma cidade onde havia vários estrangeiros ali, havia várias pessoas ali. E mesmo havendo isso, nesse contexto, Paulo está a dizer que ninguém entende. Pode vir alguém visitar a reunião dos cristãos, o que estiver falando em línguas, ninguém vai lhe entender. Por isso é necessário que haja o dom de interpretação. Paulo podia falar, olha, vocês saiam lá fora, peguem um tradutor, peguem um estrangeiro, mas não, é necessário um outro dom que é sobrenatural, que vem apenas do Espírito, que é o dom de interpretação de línguas, né? Por isso é que aqui Paulo ele vai dizer no versículo 23, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos, ok? Loucos. Vamos tentar imaginar se eu estou aqui e eu falo português e eu for para um lugar estiver falando inglês. What is your name, etc, etc. Eles não vão me achar de louco, ok? Não vão me achar de louco. E piorando, se eu estiver num lugar onde há vários estrangeiros, eu posso estiver falando, por exemplo, inglês, e as pessoas vão entender. Mas posso estar dizer aqui que é impossível que as pessoas entendam esse dom de línguas sem que haja a interpretação. Então, primeiro, o dom de línguas é um dom de comunicação com Deus, oração, adoração, louvor. Segundo, o dom de línguas é o dom numa linguagem que a mente do que fala não pode compreender, a não ser que haja dom de interpretação, e as pessoas que estão ao redor não podem compreender. Veja o que Paulo diz. Paulo está a dizer que o que fala em línguas, ele está falando mistérios com Deus, ok? Mistérios com Deus. Ok. Vamos examinar a terceira coisa sobre o dom de línguas. É que este dom é o único dom voltado à edificação pessoal. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, ok? Enquanto que profetiza está a edificar a igreja. Vamos imaginar, vamos tentar pegar aqui uma ilustração, um exemplo, uma analogia. Imagina, por exemplo, que alguém vai para a igreja, ele começa a pregar assim, depois da pregação, tem aquele momento da oração, e essa pessoa é um convidado, e de repente ele se levanta e diz, assim diz o Senhor, eu vou levantar uma geração de jovens, eu vou levantar uma geração de jovens avivados, eu vou trazer fortalecimento na vida de oração, eu vou trazer direção para essa igreja, profetizando, ok? Trazendo uma mensagem do gênero da parte de Deus. Imagine que essa igreja estava a passar por uma situação em que estava se sentindo desnorteada, se sentia abandonada por Deus e tudo mais, etc, etc. Isso aqui, essa mensagem vai fortalecer a igreja, vai encorajar a igreja, vai consolar, vai edificar a igreja, ok? Mas a pessoa que está a falar em línguas, ele está num momento de interação com Deus. Ele está nessa interação em que ele está a orar,
E enquanto ele está a orar, o Espírito de Deus também está a trabalhar. O Espírito de Deus também está a tocar sobre ele, a edificar, a preencher lacunas que estavam vazias, ruínas que estavam em sua vida espiritual. O Espírito está ali a trabalhar. Quer dizer que uma pessoa que está a falar em línguas, ele pode encontrar consolo falando em línguas, fortalecimento falando em línguas, maior entendimento em alguma área de sua vida espiritual falando em por quê? Porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas alguém pode dizer, não, mas isso aqui é egoísmo, isso aqui não pode ser. Não, meus amigos, não é. Por quê? Porque quando eu estou a ler a Bíblia no meu quarto, eu estou a procurar edificar-me a mim mesmo. Ok? Quando eu estou a orar no meu quarto, eu estou a procurar edificar a mim mesmo. Quando eu jejuo, eu estou a procurar fortalecimento de mim mesmo. E o dom de línguas também faz isso. Ok? O dom de línguas também faz isso. E o que acontece? Quando eu tenho uma vida devocional ativa, por exemplo, lendo a Bíblia constantemente, eu estou a edificar a mim mesmo. Mas essa minha autoedificação vai redundar, vai refletir na edificação de outros. Tendo contato com as escrituras, eu vou poder compartilhar as escrituras para outros, aplicar com sabedoria a escritura para o contexto de outros irmãos. E eles vão ser edificados. O mesmo acontece com o que fala em línguas. Ele está a se renovar, ele está a se fortalecer por meio do Espírito Santo. E estando fortalecido, estando edificado, ele pode agora edificar a igreja, edificar os outros irmãos na língua que eles mesmos entendem. Ok? Então, é daí que nós vemos que muitos irmãos testemunham que ao falar em línguas, eles sentiram uma renovação profunda neles, né? Eu compartilho do meu testemunho pessoal que várias vezes o dom de línguas, né, ativou a minha vida de oração, né? Várias vezes eu me senti cansado, várias vezes eu me senti quebrado, me senti desmoralizado, esgotado na vida de oração, e o Espírito Santo desceu e eu comecei a falar em línguas e eu sentia que ele estava a comunicar em mim força. E depois de falar em línguas, eu consegui manter uma vida muito ativa de oração. Consegui orar 1, 2, 3 horas, ok? Então, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Agora, tendo o pressuposto que esse dom continua até os dias de hoje, aqui nós temos uma lição que podemos aprender, ok? Uma lição que podemos aprender. Aqueles que falam em línguas têm aqui algo que podem aprender, ok? Se você recebeu o dom de línguas, entenda que este é o modo específico que o Espírito Santo escolheu para edificar o teu espírito, ok? Se alguém não recebeu o dom de línguas, é porque Deus determinou, Deus escolheu outros modos para lhe edificar o espírito dele. Mas se você recebeu o dom de línguas, então entenda que essa é a maneira pela qual o Espírito Santo quer te fortalecer, quer te edificar em tua vida pessoal com Deus. Portanto, exercite, portanto, fale, portanto, ore, adore, cante em outras línguas. Ok? Vamos lá examinar acho que esse é o quarto ponto. Qual é o quarto ponto? É que o falar em línguas, ele é um dom capacitado pelo Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou a dizer que nós não falamos quando queremos. Ok? Tipo, não é nós que começamos, não é a pessoa que começa. Não, quando eu quero falar em língua, eu vou falar. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo deixa claro que o que fala em línguas, ele não fala com a mente. Ok? Se, por exemplo,
enquanto eu estou a falar em línguas, eu estou a perceber que eu é que estou a escolher as palavras, estou a escolher, selecionar o que eu vou falar. Não, aqui eu ribá, que é boró, aí é choribá, que é babá. Isso aqui, a minha mente está a funcionar aqui. A minha mente está a escolher. Ok? Por isso é que pessoas que tentam forçar o dom de línguas, em vez de sentirem-se edificados, eles se sentem mais esgotados. Por quê? Porque nós precisamos entender o princípio que Paulo deixa em 1 Coríntios 12. Deus é quem opera tudo em todos. Deus é quem energiza. Deus é quem ativa os dons espirituais. E Ele é quem opera o dom de línguas em nós. Ok? E como é que isso funciona? Funciona como nós vemos aí em Atos capítulo 2, 4. Todos foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas conforme o Espírito os concedia, os capacitava. O que é? O Espírito Santo vem e ele concede, ele coloca dentro do nosso espírito palavras, ok? E o que acontece? Não é o Espírito quem ora, ele apenas nos capacita, ele apenas coloca dentro do nosso espírito essa linguagem. Agora, aí cabe nós orar e não orar. Aí cabe nós falar e não falar, ok? Paulo mostra isso, que, por exemplo, se não houver intérprete, cale-se ou fale consigo mesmo com Deus, dizendo que aquele que está nesse mover de Deus falando em línguas, ele pode escolher não falar, ok? Mas, de outro ponto, a Bíblia vai nos mostrar que ninguém fala em línguas sem o Espírito lhe capacitar, sem o Espírito lhe orientar. Aqueles que dizem assim, não falamos em língua quando nós queremos, escolhemos, eles estão a tirar o elemento sobrenatural deste dom espiritual, ok? Então, para terminar, nós precisamos observar aqui mais duas coisas. Segundo, mais duas coisas, desculpa aí. Qual? Que o dom de línguas era um dom que Paulo usava com frequência, ok? Paulo falava em línguas com frequência. Vê o que Paulo vai dizer? Aqui, ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ok? Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, quando eu estou na igreja, eu prefiro falar numa língua que eles entendem. Mas quando eu estou no meu particular, no meu devocional, quando eu estou em secreto com Deus, eu prefiro falar em outras línguas. Ele está falando aí, eu falo mais do que vós todos. Esse mais do que vós todos não se refere, tipo, eu falo mais idiomas do que... Não, ele está falando, eu falo em línguas com mais frequência, com mais intensidade do que todos vocês, coríntios. Ok? Se os coríntios já eram viciados no falar em línguas, agora imagina Paulo que está falando que eu falo mais do que vós todos. Desculpa ali aí pelos transtornos, ok? Então Paulo falava em línguas com frequência, ok? E tudo que Paulo quer mostrar em 1 Coríntios não é assim, não é deixem de falar em línguas, eu estou a proibir falar em não. Paulo está a dizer assim, usem com moderação, ou seja, usem o dom de línguas no particular, ok? Por quê? Porque
se tu bendizeres apenas em espírito, se você estiver a adorar a Deus, a cantar a Deus em outras línguas, aquele que está ali, que não entende, não está entendendo o que você está dizendo, ele não vai poder dizer amém. Ok? Depois de você estiver adorando a Deus. Vê, Paulo vai dizer, você de fato está a adorar a Deus, mas o problema é que o outro não está a entender. Então eu dou graças a Deus porque, no particular, falo em outras línguas. No particular, eu adoro, eu canto, eu dou graças a Deus em outras línguas, mais do que vós todos. Mas quando eu estou na igreja, para que o indouto entenda e possa dizer o amém, eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10.000 palavras em outras línguas. E isso nos leva ao último ponto. Qual é o último ponto? É que numa reunião voltada à instrução, porque o contexto aqui de Paulo não está falando de qualquer reunião. Isso nós vamos falar num outro vídeo, ok? Por exemplo, se eu estou numa reunião, por exemplo, de intercessão, onde combinamos, por exemplo, ficar das 13 horas até 17 horas só a orar, é uma reunião de oração, Não é voltado à instrução, não é voltado ao estudo bíblico, não é voltado a isso, é voltado a falar com Deus. Aí eu posso falar em línguas, posso falar audivelmente, desde que isso não distraia o meu irmão. Mas numa reunião voltada à instrução, voltada à edificação dos santos, o falar em línguas deve ser acompanhado com o dom de interpretação de línguas, ok? Para que quê? Paulo está dizendo assim, eu quisera que todos vós faleis em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ok? Numa outra ocasião, nós vamos dar continuidade, né? Vamos explorar ainda mais sobre o dom de línguas, mas aqui ficou esses pontos. Que Deus possa te abençoar. Não se esqueça da nossa série de estudos intitulado Cura Divina, História, Teologia e Prática, ok? Fique atento ali e que Deus te abençoe. Deixe ali os comentários, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Se há alguma dúvida, escreva ali. Se há algum contributo, escreva ali também nos comentários.